Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Programa de Educação Tutorial em Engenharia Agrícola e Ambiental, o PET-EA. Meu nome é Giovana e nessa aula vamos aprender sobre o impacto ambiental no lançamento de efluentes em cursos d'água utilizando o modelo de Streeter-Phelps. O aporte de esgoto sem tratamento no rio ou no corpo d'água ainda é o principal problema ambiental nos rios brasileiros. Por isso, eu destaco a importância dos estudos, envolvendo os impactos no lançamento de efluente. Vamos relembrar aqui alguns conceitos básicos e introduzir o conceito de autodepuração, que será muito importante no nosso estudo de caso. A poluição ela é definida pela Política Nacional de Meio Ambiente como sendo a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que de forma direta ou indiretamente causam diversos problemas. Entre eles, nós temos as atividades que lançam matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Esse, que eu acabei de citar, vai ser um tópico muito importante para o nosso estudo de caso em questão. Nesse contexto, nós lembramos que grande parte do país não conta com tratamento de esgoto. Por isso, o principal problema de poluição ambiental nos rios brasileiros ainda é o lançamento de efluentes, seja eles sem tratamento apropriado ou sem nenhum tratamento. Os tipos de efluentes podem ser doméstico, agrícola, industrial, entre outros, sendo esses os principais, Mesmo tendo ou não tendo tratamento, é necessário um estudo de autodepuração. Tem que ser feito, para esse lançamento de efluente. Então, o que seria autodepuração? Podemos definir a autodepuração como sendo a capacidade que um rio tem, ou um corpo d'água tem, de se recuperar quando sobre ele ocorre o lançamento de um efluente. O processo de autodepuração, ele se desenvolve ao longo do tempo na direção longitudinal, que seria essa distância aqui. Eu trouxe esses gráficos aqui para a gente poder observar essas flutuações, de acordo com a matéria orgânica, com as bactérias e oxigênio dissolvido, de acordo com a distância. Agora que sabemos o conceito de autodepuração, podemos dizer que é comum modelar os lançamentos de efluentes no corpo d'água para saber ao certo quais seriam as consequências. Nesse estudo, costuma-se dividir os rios em zona, como está mostrado aqui nesses gráficos. E vamos detalhar um pouco agora as questões das zonas no processo de autodepuração de um rio. Primeiro aqui temos a zona 1, que é conhecida como a zona de águas limpas. Ela fica localizada na região a montante do lançamento, supondo que o lançamento do esgoto seria aqui, do efluente seria aqui. A zona 1 seria antes disso, caso não exista uma poluição anterior. E também ela se localiza aqui após a zona de recuperação. Já é considerada novamente zona de água limpa. Essa região ela é caracterizada pela elevada concentração de oxigênio dissolvido, como a gente pode ver aqui no gráfico. A segunda zona seria a zona de degradação, que ela está localizada exatamente a jusante do ponto de lançamento. Ela é caracterizada por uma diminuição inicial da concentração de oxigênio dissolvido, começa a cair aqui, e a presença de organismos resistentes, e elevado grau de matéria orgânica a partir desse ponto. A terceira zona é conhecida como zona de decomposição ativa, que ela é a região onde a concentração de oxigênio atinge o valor mínimo e podemos falar que a vida aquática é predominantemente de seres anaeróbios, Pode ser por bactérias e fungos. A nossa quarta zona seria a zona de recuperação. É a região onde se inicia a etapa do restabelecimento do equilíbrio nas condições anteriores à poluição. Assim,
com o objetivo de que a zona de recuperação, ao final dela, se tenha uma zona limpa, né? Zona de água limpa. Antes de iniciar nosso estudo de caso, vou mostrar aqui algumas fotos de uma visita técnica realizada pelos alunos da Engenharia Agrícola e Ambiental em 2018, em uma fazenda produtora de suínos, e falar um pouco, né, sobre a região de Viçosa, onde as grandes granjas produtoras de suínos possuem, em média, 10 mil, uma produção de 10 mil a 20 mil cabeças de suíno. Essa segunda foto aqui, ela é um biodigestor muito comum, utilizada para tratamento de dejetos de suinocultura, e a eficiência de tratamento desses biodigestores costuma ser em torno de 50% e 60%. É muito importante estudarmos e compreendermos o fenômeno de autodepuração, principalmente, né, quando se busca controlar o lançamento de carga de efluentes que estejam acima da capacidade de assimilação do corpo hídrico. Esse estudo de caso que vamos fazer é bem aplicável à engenharia agrícola ambiental e há uma importância, né, no estudo de caso da produção de suinocultura, porque gera uma quantidade expressiva de água residuária. Vamos realizar um estudo de caso, né, para um rio que recebe efluentes de rejeitos de suinocultura. Eu não poderia deixar de falar o quanto a suinocultura é uma atividade muito importante, né, pois é uma carne muito consumida, sendo que a exportação brasileira de carne suína bateram recordes históricos em 2020, exportando mais de 1 milhão de toneladas. Agora, entrando de fato no nosso estudo de caso, nós temos alguns dados importantes a serem considerados. Primeiro é que a montante da suinocultura, a bacia hidrográfica não apresenta nenhuma contribuição pontual representativa, né? Então está na zona de água limpa, como eu mostrei nos gráficos anteriores. A jusante do ponto de lançamento das águas residuais de suinocultura, o curso d'água percorre uma distância de 50 km até atingir o rio principal, sem haver novos lançamentos expressivos ao longo do percurso, né, para intensificar essa questão de não ter nenhuma contribuição pontual nessa distância. Serão considerados dois cenários, um sobre o lançamento da RS bruta e o segundo, o tratamento da RS em um biodigestor com uma eficiência de 50%. Nós temos aqui alguns dados sobre as características do curso d'água e das águas residuárias. Nós temos aqui, né, a altitude, 660, temperatura da água, concentração de DBO, concentração de oxigênio dissolvido, vazão do rio e velocidade, e o coeficiente de reaeração, né, que é o K2. Esse coeficiente ele depende de várias características, como, por exemplo, a profundidade do rio, o leito do rio, a temperatura, entre outras. Sobre a característica da RS bruta, nós temos aqui a vazão média, concentração de DBO e de oxigênio dissolvido, e a K1 da bruta, e a característica tratada também DBO e oxigênio, né, a vazão não vai mudar, e novamente K103, que podemos perceber aqui que K1 da bruta e da tratada vai ser diferente, né? Justamente por causa do tratamento. E o oxigênio dissolvido na água bruta, nós não teremos oxigênio, né? Como é um efluente de um biodigestor anaeróbio, a concentração também não vai ser alterada. Então, não vai estar presente nem na tratada nem na bruta. Sobre a concentração média de DBO, é uma concentração típica, né, de suinocultura, e no tratamento a gente tem essa eficiência de 50%, como eu disse. Aí está a pergunta: como se avalia a necessidade de adoção de medidas de controle ambiental a partir da avaliação das condições mínimas permissíveis de oxigênio dissolvido para o curso d'água que nós vamos estudar? Alguns parâmetros, né, devem ser analisados para saber se ele se encaixa de acordo com as normas e de acordo com a eficiência de tratamento, né?
Nós temos aqui a classe do corpo receptor, nós vamos considerar que seria a classe 1. Temos também a concentração de oxigênio dissolvido, que no nosso caso será maior ou igual a 6 miligramas por litro. E em terceiro, a demanda bioquímica de oxigênio, que no nosso caso será até 3 miligramas por litro, de acordo com a nossa classe, né, do rio, que é a classe 1. Vamos utilizar algumas fórmulas para esses cálculos. Primeiro, a concentração de saturação de oxigênio dissolvido. Essa equação é elaborada pela CETESB. Nós temos aqui, vamos precisar da temperatura e da altitude. A segunda, que é a equação de concentração inicial de oxigênio dissolvido na água, no instante t igual a zero, logo após a mistura do esgoto com a água do rio. E nós vamos precisar da vazão do rio, né, que é R, o oxigênio dissolvido do rio, a vazão do esgoto e o oxigênio dissolvido do esgoto, né, que representa a vazão. E a concentração de DBO no ponto de mistura. Novamente, né, a vazão do rio, concentração de DBO no rio, vazão do efluente e a concentração de DBO do efluente. Aqui temos o déficit de oxigênio dissolvido no rio, que seria a concentração de saturação de oxigênio dissolvido menos a concentração inicial de oxigênio dissolvido na água, ou seja, no instante t igual a zero. Temos aqui o DBO total logo após o lançamento do esgoto. Esse T vai ser igual a 5, né, que se refere a DBO 5. E o tempo em que a concentração de oxigênio atinge o valor mínimo, né, que a gente chama de tempo crítico. A gente utiliza as constantes, o déficit de oxigênio dissolvido, DO, e o L0, DBO total logo após o lançamento do esgoto. Nós temos aqui a concentração crítica de oxigênio dissolvido na água, que é dado pela concentração de saturação de oxigênio dissolvido, menos essa parte da equação, que nós utilizamos as constantes, a DBO total logo após o lançamento do esgoto e o tempo crítico, né? Já que estamos falando da concentração crítica. E essa seria a equação da curva de Streeter-Phelps. Sobre os resultados, nós calculamos aqui, substituindo a temperatura de 20 graus e a altitude de 660, encontramos a concentração de saturação de oxigênio dissolvido igual a 8,45 mg por litro. E a concentração de oxigênio dissolvido, que será válida tanto para o cenário A quanto para o B, já que em ambos os casos nós temos que a concentração de oxigênio que vai ser substituída aqui vai ser igual a zero, logo são iguais, então será igual a 7,48 mg por litro. Então a gente encontra que o déficit de oxigênio dissolvido no rio, após o lançamento, será de 0,97 mg por litro. Como falado, né, a gente vai fazer a análise de duas situações. No cenário A, a água residuária será despejada sem o tratamento, né, contendo 12.000 mg por litro. E o cenário B, onde vai ser despejada depois de um tratamento com 50% de eficiência, que será então 6.000 mg por litro. Então aqui, para o cenário A, a gente substituindo os valores, acha que a DBO na mistura será de 31,62 mg por litro. E a DBO total, logo após o lançamento do esgoto, de 38,27 mg por litro. O tempo de concentração crítico, a gente acha 0,68 para o primeiro cenário. E a concentração crítica de oxigênio de 5,33. Para o cenário B, nós encontramos que a concentração de DBO na mistura será igual a 17,81, né? Aqui só muda o valor
depois do tratamento de 50%, né, que vai ser 6.000 miligramas por litro. E a DBO total de 22,92. No cenário B, nós achamos o tempo crítico, né, da concentração de oxigênio em 0,77 em dias e 18,48 em horas. E a concentração crítica desse oxigênio dissolvido de 6,78 miligramas por litro. Esse seria um exemplo, né, do modelo de autodepuração de um corpo d'água utilizando o modelo de Streeter-Phelps. E aqui a gente apresenta os resultados. E como foi falado, a nossa classe, né, do rio seria a classe 1. Então, deveria ter mais ou igual a 6 miligramas por litro. Então, no caso, na primeira situação, sem tratamento, ele não vai atender, né, as exigências. E a partir do tratamento, esse quesito, né, de oxigênio dissolvido, ele atende, que vai ser aqui por volta de 6,78 miligramas por litro. No caso da situação 1, que é sem tratamento, não vai atender, já que o oxigênio dissolvido vai ser menor do que 6 miligramas por litro, né? Vai ser 5,33. Então, não vai estar de acordo com a legislação. Para falarmos que na situação 2, com tratamento, o efluente poderia ser lançado no corpo d'água, seria necessário fazer a continuidade do estudo de autodepuração, que pressupõe o cálculo de DBO. Então, aí nesse caso, pode ser que esse efluente atenda ou não, né, antes ou depois do tratamento, para a gente falar que está de acordo com a norma. Bem, pessoal, essa foi uma aula sobre o impacto ambiental no lançamento de efluentes. Obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado e gostaria de pedir para deixar um like para incentivar a produção de mais vídeos. Obrigada a todos e até a próxima.